O Unesp assina acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Convênio vai possibilitar a troca de conteúdos e também de inovação tecnológica entre a TV Unesp e afiliadas da entidade. Evento foi realizado na sede da Reitoria, em São Paulo, e contou com a presença de autoridades da Universidade, da TV Unesp e da Associação. A meta é ampliar o intercâmbio entre as emissoras num curto espaço de tempo. E no Conexão Unesp de hoje, uma análise sobre a eficácia dos programas sociais de combate à pobreza no Brasil. Professor da Unesp em Franca, Hélio Alexandre da Silva, afirma que, mais do que garantir o mínimo, é preciso que o governo atue de fato no fortalecimento dos direitos de toda a população. Hoje é quinta-feira, 30 de agosto, e o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. A expansão da TV Unesp vai, em breve, ganhar novas dimensões. Em uma cerimônia realizada ontem à tarde, na sede da Reitoria, em São Paulo, foi assinado um acordo de cooperação entre a Universidade e a Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. A iniciativa vai permitir um intercâmbio de conteúdo e também de tecnologia entre a TV Unesp e as afiliadas à Astral. Participaram do encontro assessores da universidade, o vice-reitor Sérgio Nobre, o diretor-geral da TV Unesp, Francisco Machado Filho, e a secretária-geral da Astral, Luciana Rivelli, representando o presidente da associação. Fundada em 2003, a Astral reúne hoje emissoras de 10 assembleias estaduais e mais 24 câmaras municipais, além da Câmara e Senado federais. Com a parceria, a TV Unesp e as emissoras associadas vão desenvolver projetos educacionais em conjunto e compartilhar entre si conhecimentos de comunicação e tecnologia. Nós produzimos e levamos ao ar todos os dias nas nossas emissoras associadas aquilo que interessa à população, para ajudar a construir cidadania, fortalecer a democracia. Quando você junta duas entidades, a TV Unesp, a Universidade de São Paulo, na verdade, e a Astral, que tem quase a mesma finalidade, né, que a Unesp também atende a população através da universidade, você só fortalece esse processo. O telespectador, tanto da TV Unesp quanto das TVs legislativas, vão ganhar muito, porque você tem dos dois lados os dois atores produzindo conteúdos de qualidade e que agora vão poder ser trocados, vão ser intercambiados. Então a população ganha demais com isso. O acordo entre as duas instituições prevê ainda o compartilhamento de programas produzidos pela TV Unesp e pelas TVs legislativas ligadas à Astral. A ideia é fortalecer as grades de programação e diversificar os conteúdos que as emissoras transmitem todos os dias à população. Um passo muito importante para nós da televisão conseguir disponibilizar o nosso conteúdo no sinal aberto, de televisão aberta, fora de Bauru. Nós temos hoje uma limitação de concessão que nos restringe a Bauru, já estamos tentando uma expansão desse sinal em outras cidades, mas dificilmente, quase uma missão impossível alcançar o Brasil inteiro. Com o Astral, nós vamos poder fazer isso. Então, para nós é muito importante atingir essas 35 associadas, emissoras associadas, com o nosso conteúdo de pesquisa, ensino e extensão, que já são característicos da televisão. Antes mesmo de assinar o convênio, a TV Unesp já mantinha parcerias com emissoras legislativas. O programa Bauru em Debate é o maior exemplo. Lançado este ano, ele é o resultado do trabalho das equipes de jornalismo da TV Unesp e da TV Câmara de Bauru. Uma iniciativa que deve se tornar tendência a partir de agora. A parceria com o Bauru em Debate, produzido pelas duas emissoras lá em Bauru, a TV Assembleia e a TV Unesp, foi um sucesso. A gente encara aquilo como um programa que realmente começou a impactar a mídia local, os formadores de opinião. Então, qualquer outra emissora legislativa que queira produzir alguma coisa em parceria com a gente, vamos estar à disposição para sentar à mesa e conversar sobre isso. Na visão do presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a expansão da TV é um sonho que está se tornando realidade. A meta é uma Unesp inclusiva, né? Então, hoje, com o marco legal, nós temos que ser empreendedor, né? Inovador, e também temos que ser inclusivo, né? Então, acho que as mídias, né?
que a TV Unesp propicia, junto com o NEAD e junto com as pró-reitorias aqui da Unesp, a gente pode levar um curso de alta qualidade para rincões distantes, né? Seja do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e seja para o Brasil todo, agora com essa parceria, né? Com a Astral. Agora isso vai possibilitar a gente propagar esse conhecimento aí para o Brasil todo. Para o vice-reitor da Unesp, o acordo de colaboração é uma maneira de pensar a universidade além dos muros, dando mais visibilidade ao trabalho realizado atualmente pela instituição. A gente não pode ficar preso ao nosso mundo pequeno, a gente tem que divulgar o que faz. A existência da TV já é uma forma de divulgação, a divulgação científica é muito importante, e agora com essa parceria a gente vai fazer com que aquilo que é divulgado às vezes regionalmente, passa a ser divulgado em nível nacional. Quando a gente começa a se preocupar em divulgar ciência, a gente tem que olhar que por trás dessa divulgação existe um projeto de pesquisa, existe um grupo de trabalho em cima daquilo que foi pesquisado, existe uma necessidade de mostrar para a comunidade aquilo que a universidade faz, e todo mundo ganha. Alunos, professores, pesquisadores, e o mais importante, a população que tem acesso a tudo isso. Em tempos de eleição, época propícia para o surgimento de notícias falsas sobre candidatos, o CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Unesp, promove um evento importante no próximo mês. É o debate Como Combater a Desinformação nas Redes Digitais. O encontro vai ser realizado no dia 19 de setembro, às 18h30, na sede do CEDEM, em São Paulo. A ideia é mostrar como a produção e a distribuição de conteúdos sem credibilidade podem comprometer o debate político. O tema será exposto pelo professor Francisco Belda, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru, e também pela jornalista Ângela Pimenta. Os dois são responsáveis pelo Manual de Credibilidade Jornalística, lançado em parceria pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e pela Unesp. A intenção do debate é fornecer subsídios para boas práticas de distribuição de conteúdo e contribuir para combater a desordem na informação. No site do CEDEM você encontra todos os detalhes sobre o evento. Apesar de agosto ter registrado quase 125 milímetros de chuva, o maior volume já anotado pelo IPMET para o período desde 2001, o mês termina amanhã com sol e calor. Vamos ver então como fica a previsão para esta sexta-feira. Assim como nos últimos dias, a massa de ar seco continua atuando sobre todo o estado de São Paulo. Com isso, a sexta-feira será de sol com céu praticamente sem nuvens e temperatura em elevação. A umidade relativa do ar neste momento em Bauru está baixa e é de 29%. Os ventos são fracos e sopram a 6 km por hora. Hoje os termômetros registraram mínima de 16 e máxima de 30 graus. Para amanhã, a variação na temperatura deve se manter grande. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 31 graus. Qual a eficácia dos programas de combate à pobreza existentes no Brasil? De que maneira a sociedade deve se organizar para cobrar do governo verdadeiras políticas de igualdade social? Esses são alguns dos temas abordados no Conexão Unesp pelo professor Hélio Alexandre da Silva, do Departamento de Ciências Sociais e Políticas Públicas do campus em Franca. O docente analisa como os políticos e os cidadãos podem atuar para garantir muito mais que o mínimo às classes menos favorecidas. Vamos conferir. Precisamente sobre a questão que me foi posta, né, sobre a pobreza como fenômeno social, eu diria que ela é um dos maiores causadores de sofrimento na vida social contemporânea. O pobre é aquele que vivencia de forma mais profunda e sistemática experiências de humilhação, de vergonha, em geral trazido geralmente pela autorresponsabilização por sua própria situação de pobreza, né, a falta de autoestima, a exclusão social e política, enfim, são características que marcam de forma mais profunda a experiência da pobreza, né.
Se o pobre for mulher, a essas opressões a gente acrescenta as formas de machismo, por exemplo. Se o pobre tiver uma opção sexual não heteronormativa, ele também sofre os preconceitos próprios das questões de gênero. Se o pobre for negro, ele sofre opressões, além daquelas características da pobreza, também a opressão ligada a questões étnico-raciais. Portanto, eu diria que a pobreza é certamente um dos mais perversos catalisadores de sofrimento social, né? O que por si só nos obriga a entender as origens da pobreza, mas principalmente as razões da manutenção e de certo crescimento relativo da pobreza nos últimos anos, né? Então, se a pobreza produz tudo isso, nada mais razoável do que pensar formas de tentar atacar esse fenômeno social que produz tanto sofrimento. É com essa função, por exemplo, que surgem os chamados programas sociais de combate à pobreza, como renda básica universal ou renda mínima. Quando você me pergunta sobre esses programas, eu diria o seguinte: para mim, essa é uma das propostas, os programas de renda básica universal ou de renda mínima, são os programas mais importantes que tentam, de fato, atacar o problema da miserabilidade, do sofrimento dos mais pobres. Do ponto de vista da promoção de políticas públicas de combate à pobreza, esses são certamente dos mais avançados e mais eficazes dos programas que a gente tem disponíveis. No entanto, como a maioria dessas propostas, ela retira os programas de renda básica ou de renda mínima, retira a sua força de uma espécie de quase consenso que me parece bastante discutível. Esses programas de combate à pobreza são, em geral, marcados pela busca da garantia do mínimo. Isso quase sempre significa que, alcançado esse mínimo, o programa já pode ser considerado eficiente. Desse modo, eu acho que essas propostas elas trazem mais ganho político do que propriamente social. E por que eu digo isso? Digo isso porque eles promovem uma expectativa de melhoria de vida que, na maioria das vezes, se restringe à garantia de condições mínimas, seja de alimentação, habitação, saúde, ou qualquer que seja dos temas que nós tomemos como garantias mínimas, né? Nesse sentido, me parece que essas propostas sofrem de uma espécie de déficit crítico. O que significa isso, né? Significa que esses programas de renda mínima, por exigirem pouco, se contentam com pouco, né? E a minha questão aqui é por que a gente poderia dizer que para uma parte da população, os pobres, né, garantir o mínimo já é suficiente. Por que o mínimo, né? Me parece mesmo que o horizonte emancipatório de programas dessa natureza é sempre muito rasteiro, né, para dizer o mínimo. Quando o máximo que um programa social propõe é garantir o mínimo, o máximo que se pode exigir dele é garantir exatamente esse mínimo. E eu não vejo razão nenhuma para que o Estado seja complacente com uma situação social em que parte da população tenha o mínimo e a outra parte tenha acesso ao máximo. A nossa capacidade de produzir riquezas já permite pensar políticas de combate à pobreza que exijam mais que o mínimo. Acho que é preciso, portanto, a gente gastar um pouco mais de energia, tanto teórica quanto política, no sentido de refletir sobre esse quase consenso que marca, em grande medida, os programas sociais de combate à pobreza, né? Garantir a posse do mínimo, seja esse mínimo qual for, não me parece de fato suficiente para afastar o sofrimento social produzido pela pobreza, né? Uma outra questão que também me foi colocada é sobre a manutenção dos programas sociais, né? Como fazer essa manutenção, como garantir a manutenção e como ampliá-los. Sobre isso eu diria o seguinte: esse é, antes de tudo, um desafio colocado para o Estado e que só será realizado se os governos repensarem sua forma de enxergar os movimentos sociais. Ainda que a gente saiba, e é preciso reafirmar, que os governos nunca são todos iguais, a diferença entre aqueles mais propensos a atender os interesses dos mais pobres e outros mais inclinados a atender os interesses da elite mais rica
É preciso que isso fique claro, né? No entanto, me parece, e esse é o núcleo da questão, apenas uma sociedade organizada e ciente da capacidade que ela possui de influenciar os governos na direção da defesa dos interesses dos mais pobres, só assim é possível frear o retrocesso, manter os direitos que a gente já possui e fortalecer as possibilidades de ampliá-los. Por isso eu penso que a única forma de manter os programas sociais preocupados especificamente com a população mais pobre é de fato o fortalecimento progressivo da sociedade para que ela seja capaz de pressionar governos e representantes políticos na direção da efetivação de programas voltados para as camadas mais pobres. Isso me parece essencial, né? Uma sociedade marcada pela baixa intensidade de participação e baixa capacidade de decisão sobre as questões que lhe tocam de forma mais direta, dificilmente será capaz de manter programas sociais de combate à pobreza, seja eles o renda mínima, ou renda básica ou qualquer outro. Evidentemente que a ampliação dessa capacidade passa não apenas pela organização autônoma da sociedade, mas passa também pela capacidade que o Estado e os governos têm de ouvir as demandas sociais como um exercício próprio de sociedades democráticas e não criminalizar desse modo e marginalizar os setores sociais mais atuantes. Se a democracia de fato exige participação social, é preciso que essa participação não seja vista com um olhar de censura ou de criminalização. Acho que essa forma do Estado olhar para os movimentos sociais é um modo de fortalecer e promover não a manutenção apenas dos programas de combate à pobreza, mas a ampliação desses programas, né? E o Unesp Notícias de hoje está chegando ao fim, mas não deixe de acompanhar a programação da TV Unesp pelo site e também pelas redes sociais. A gente se encontra novamente amanhã. Até mais! We'll be right back.